Olá, queridas e queridos amigos dessa grande comunidade. Paz e bem a cada um de vocês. Bom dia para quem logo de manhã às 6 acompanha esse programa. Boa tarde, boa noite para os outros que em outros momentos vão ouvir esta rápida, sucinta mensagem do dia 8 de maio, programa 1625. A cada semana a gente vai vendo como a gente, nessa grande comunidade, está há tanto tempo unidos, juntos, próximos. 1625 programas diários que a gente, a cada dia, vem partilhar com vocês nessa troca bonita. E eu, no dia de ontem, domingo, estava pensando, né, em companheiros do caminho. E pensei, porque amanhã, né, na segunda-feira, dia 8, não tratar também desses companheiros e companheiras do caminho que tornam a nossa caminhada mais fortalecida, que inspiram uma sensação de dinamismo, de coragem, de ousadia para a nossa caminhada diária na militância, na organização popular comunitária, na comunidade, em tantos espaços de construção de resistência, de luta, de construção de vida. E eu olhando, né, agenda latino-americana, calendário, outras anotações, né, lembrava que há poucos dias, no dia 2 a gente tinha feito memória da passagem de Paulo Freire, né, grande companheiro que a gente ainda se sente tão próximo, e por acaso eu, né, vestindo hoje uma camiseta aqui do grande Paulo Freire, e nessa dinâmica de uma educação popular para libertação, né? Uma educação que compreende os saberes que a gente traz de tantos cantos, de tantas vivências, né? E traz isso para a roda. E aí eu lembrava que ontem, né, numa cidade vizinha que eu fui, uma companheira dizia assim: olha, a gente precisa resgatar os métodos de educação popular, a gente precisa formar educadores populares. Isso dá, né, fôlego para a nossa luta diária, né? E aí me veio evidentemente na cabeça Paulo Freire, mas como tantas outras pessoas, né, homens e mulheres da luta, da militância, conseguiram beber, né, de todo esse, não só conteúdo, mas propósito, construído também por Paulo Freire, mas por outros, e conseguem, né, ter outros dinamismos de educação popular no contexto, né, tecnológico como o nosso, no contexto plural como o nosso, e isso reforça como é viva e precisa ser viva a memória de Paulo Freire, né, na construção da educação popular. Mas eu lembrava também de Dom Tomás Balduino. Eh, e também no mesmo 2 de maio né, agora desse mês, fez aniversário de morte, só que em 2014, muito mais recente de Paulo Freire, né? E aí, lembrando, eu recordei de uma história, né, um caso que eu escutei de um colega de trabalho há poucos dias, dizendo que em 1982, ele ainda um jovem militante de uma comunidade de base, aqui, né, da região leste 1, ele chegou para Dom Luciano e disse que queria fazer uma experiência na prelazia de São Félix do Araguaia. Isso em 1982. E Dom Luciano falou assim, né, para aquele jovem, né? Olha, lá você corre muito risco. A prelazia vive um momento conturbado, né, de perseguição, de violência. Já que você quer fazer uma experiência pastoral, quer conhecer sobretudo a Comissão Pastoral da Terra, esse era o desejo, né? Jovem, vá para Goiás. Pegou do bolso um cartãozinho, né? Tirou do bolso um cartãozinho, com a caneta, escreveu um bilhetinho, né? Adom Tomás Balduino, receba do teu irmão, bispo Luciano Mendes, é, esse jovem, escreveu o nome do jovem, né? E o acolha com carinho. E entregou. E assim foi, né? Esse camarada meu, hoje já com, né, uns 70 anos, e foi lá para Goiás, fez uma experiência pastoral de 3 meses vivendo lá com Dom Tomás Balduino. Esse que foi um grande profeta da terra, da resistência, né, com um trabalho magnífico com os povos indígenas.
um daqueles que estava na fundação da Comissão Pastoral da Terra, CPT, um daqueles que estava na fundação do CIMI, Conselho Indigenista Missionário, que tão bem fez para a igreja, não só de Goiás, mas de todo o Brasil, né? É aquele também que convenceu Pedro Casaldáliga a aceitar a ordenação episcopal, né? E aí lembrei desse caso, vendo que Dom Tomás Balduino fez aniversário de morte esse mês, né? E aí, com isso, eu fui lembrando, né, como essas pessoas às vezes que aparenta estar tão distante da gente, mas marca a vida de gente próxima a nós. Explica muito porque, né, pessoas se dedicam e se entregam de forma ministerial à luta, à militância, a construções comunitárias, né? Isso marcou de uma forma muito bela. E aí, pensando nisso, eu fui olhar e vi também que esse mês a gente completa celebra também, não exatamente o martírio, mas quando encontraram o corpo já mumificado, né, do grande missionário, irmão e companheiro das populações originárias, povos indígenas, Vicente Canhas. Irmão Vicente Canhas, conhecido como Kiwichi, né, pelos seus ali, né, nas comunidades indígenas que morava, jesuíta espanhol, chegou no Brasil ainda em 1969, 1970, e se entregou de corpo, alma, né, para a causa indigenista. E foi martirizado na sua maloca, e seu corpo só foi encontrado quase 40 dias depois, justamente no mês de maio, né? Então a gente faz memória desse, né, grande. E aí a gente celebra a sua missão, a sua memória, o seu martírio, e, sobretudo, né, a sua luta que ainda marca tanta gente. E através da sua luta, quantas vidas não foram construídas, né? Isso marca muito. Mas aí, celebrando ainda este mês de maio, lembrava que no dia 4, há poucos dias, a gente fez memória da partida de uma grande testemunha do reino, que foi o amigo, o companheiro Valdemar Rossi. Eu já conheci o Valdemar Rossi, ele já, né, já estava já idoso, mas ainda tive a oportunidade de partilhar bons momentos com ele. Fiz com ele parte de equipe de concessão de subsídio, trabalhei com ele em campanha da fraternidade, formação política, a própria vivência na escola de fé e política que leva o seu nome, né? Aqui na Zona Leste. E eu sempre fui um apaixonado pela história do Valdemar. E aí, no meio de tantas experiências, de tanta gente boa, eu queria fazer, né, essa partilha deste companheiro de caminho que é o Valdemar Rossi. E é interessante que a Páscoa, a passagem do Valdemar, se deu justamente no mês do trabalhador e da trabalhadora. Talvez fosse a grande marca do Valdemar, né? E os tantos primeiros de maio, as tantas reivindicações sindicais, trabalhistas, organizadas, lideradas pelo Valdemar. E que tem uma história tão bonita de compromisso político, mas de um compromisso cristão, né, que para ele estava inteiramente ligado. E mesmo estando inteiramente ligado, ele nunca fez dos seus espaços de militância um espaço cristão, né? Assim foi na oposição sindical metalúrgica, né? Em outros espaços sindicais. Nunca fez, nunca quis fazer daquele espaço espaço cristão. E nunca quis fazer do espaço cristão, onde ele bebia dessa experiência libertadora, um espaço partidário, por exemplo. Nunca. Apesar de essas coisas estarem tão juntas, tão sintonizadas na figura do Valdemar, havia ali uma evidência de que cada espaço merecia, né, uma entrega diferente. Não sei se me faço entender dessa forma, né? Mas aí, lembrando, né, que Valdemar iniciou a sua militância, né, a partir de um convite de um jovem promotor de justiça lá na cidade onde ele vivia, que era Sertãozinho, quando ele era pedreiro. Ele tinha sido boia fria desde a infância, depois como pedreiro. E lá em Sertãozinho, em 1955, um jovem promotor público, Plínio de Arruda Sampaio, grande companheiro e tantos que conhecem, né, a história bonita do Plínio, é, foi, né, convidado pelo bispo da época a criar um grupo da Juventude Operária Católica. E o Plínio foi atrás de
né, trabalhadores católicos, né? E lhe indicaram justamente o Valdemar, que era um pedreiro que era congregado mariano. Eu fui atrás do Valdemar, Valdemar de pronto aceitou o convite. Valdemar lembrava de uma primeira palestra que eu vi do Plínio, né? Que era a missão da igreja no mundo moderno, isso em 1995, e o papel, né, do cristão no mundo moderno. E daí ele, né, ingressou na JOC, Juventude Operária Católica, dali se embebeu, né, de toda a dinâmica da ação católica, e foi também assumindo outros compromissos a partir daí, né? Aí ele foi, né, enquanto jovem, trabalhar lá em Ribeirão Preto, e lá, na ocasião, teve uma aproximação muito interessante, né? Promovida pelo bispo do local, com os socialistas, pensando o que podiam unir os socialistas com os militantes da JOC, não o que podia dividir. E eu acho que daí também nasce uma inspiração muito importante para a vida do Valdemar, né? E até hoje para a gente tem essa marca cristão e socialista, né? E isso fez parte da formação do Valdemar. Depois ele veio para São Paulo, ainda a serviço da JOC, conhece a Maria Célia Vieira Rossi, grande Celinha, que no ano passado nos deixou. Também, né, na JOC, ela fazia parte da JOC feminina, e a luta só vai se intensificando. E aí ele, né, se torna operário, metalúrgico, por opção política, para conseguir cada vez mais se aproximar da classe trabalhadora. E dali nasce, né, esse Valdemar sindicalista, de uma compreensão e de uma firmeza, com a clareza do que queria com os rumos do sindicalismo brasileiro, né? E a crítica ao sindicalismo posto naquele momento fez parte de tantas disputas interessantes naquele contexto, e uma pessoa que nunca se deixou levar e nunca traiu a identidade e a origem de classe dele, né? Por toda a sua vida, né? Então, um momento muito importante foi a própria consolidação da oposição sindical metalúrgica, as disputas importantes que teve com o grande pelego Joaquinzão, lembrando que naquele momento o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo era maior que o do ABC, então tinha uma importância para a organização da luta muito grande, mas que estava, né, há décadas na mão de uma direita que fechava os olhos para a organização da ditadura, né? Por conta de tanta luta do Valdemar, né, também um dos fundadores da Pastoral Operária, 73, 74, ele e a sua própria organização, né, dos trabalhadores, comissões de fábricas. Em 1974 ele foi preso com outros companheiros, né? E a prisão, na prisão, usaram que eles faziam parte de um movimento chamado MPL, Movimento Popular de Libertação, e o Valdemar nunca fez parte desse movimento, mas de fato era uma pessoa comprometida com a luta e com a organização dos trabalhadores. E ele ficou 4 meses preso, e as torturas lhe renderam marcas por toda a vida, como a surdez, né, de um dos ouvidos, por exemplo, né? Tem muita dificuldade de audição justamente por conta das torturas. E ele conseguiu sair, né, ao fim de 4 meses de prisão, de tortura, graças também ao empenho de Dom Paulo Evaristo Arnes, que de pronto se colocou à disposição de colaborar com a busca, né, de Valdemar. E o Valdemar depois fez, né, parte da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo, criada em 72 por Dom Paulo, né? Então a firmeza de Dom Paulo colaborou muito para que o Valdemar não fosse mais uma das vítimas, né? Foi, claro, vítima pela violência que sofreu com a prisão e tortura, mas que não fosse mais um dos mártires da ditadura civil, empresarial, militar brasileira naqueles anos de chumbo, né? Mas saído da prisão, Valdemar não parou a luta, não parou a organização, não parou o seu amor pela pastoral operária, pela oposição sindical metalúrgica, né? Por tantos espaços. Ele depois, novamente, em 81, foi mais uma vez candidato a presidente dos sindicatos metalúrgicos de São Paulo, pela oposição sindical. Depois, em 1980, com a viagem do Papa
João Paulo II ao Brasil, ele foi escolhido para falar em nome dos trabalhadores num grande encontro no estádio de Pacaembu, né? E foi difícil. Ele fez um discurso grande de uma denúncia muito forte, para denunciar a violência, do poder ditatorial daquele momento, os mortos, os desaparecidos políticos. Só que, né, aconteceu que, de alguma forma, é, perceberam e tiveram conhecimento ao teor do discurso dele antes, e a própria organização do evento pediu que ele reduzisse o discurso, né? Então ali ele teve que cortar algumas partes do discurso, leu o primeiro parágrafo, denunciou, né, os mortos, inclusive Santo Dias, que tinha sido assassinado no ano anterior, né, em outubro de 79, e a parte final, e aí um discurso super emocionado, mas que na íntegra foi divulgado depois em tantos jornais como o Estado de São Paulo, e que estava condenando pelo teor materialista do discurso do Valdemar, mas na verdade era um discurso profético em nome da classe trabalhadora, né? Então foi um grande outro marco na vida de Valdemar. E apesar de todo esse envolvimento político, começou lá em 1955, com uma resistência e oposição à ditadura, como uma pessoa da vida pastoral também da Diocese de São Paulo, organizando e formando comunidades eclesiais de base, né, colaborando nesse processo formativo. O Valdemar foi uma das poucas lideranças sindicais naquele momento que não se filia ao Partido dos Trabalhadores de pronto. Ele só se filia de 85 para 86, né? Porque ele sempre defendeu um sindicalismo é, independente não de forças políticas, mas de partidos políticos, de forma independente, para que o sindicato pudesse de fato unir a classe trabalhadora, né? Então ele em 85, 86 se filiou ao Partido dos Trabalhadores, é candidato a deputado constituinte, é, evidente, né? O colégio eleitoral que o PT consegue eleger no Brasil todo é 16 parlamentares constituintes. O Valdemar não conseguiu se eleger, mas ele se mantém até a década de 90 no PT, e quando começa a perceber mudanças estruturais na maneira de fazer partido, ele também rompe e nunca mais se filia a nenhum outro partido, mas sempre se reivindicando, né, como um socialista, e acreditando na organização dos trabalhadores em todos os espaços, inclusive no espaço partidário, mas que ele já não encontrava ou não via como um espaço fiel aos clamores, né? Mas que nunca negou a luta, e mais uma vez que nunca traiu essa sua identidade de origem de classe. E já no fim da vida, Valdemar gostava muito de se encontrar com os mais jovens, formar estudantes, falar da história do país, a história da classe trabalhadora, a história do sindicalismo, numa preocupação, né, com a memória do país, com a memória da luta, com a memória da classe trabalhadora e com a formação das novas gerações. Então, o companheiro de caminho que eu trago hoje é o Valdemar Rossi. Para mim, é um grande ícone. Mas tantos outros companheiros e companheiras de caminho a gente pode trazer e lembrar nessa segunda-feira, e que, sem dúvida, falam muito do que a gente é enquanto militante, do que a gente é enquanto camaradas, do que a gente é enquanto agente pastoral. Queria aqui, por exemplo, falar de como Luciano Mendes de Almeida é também uma pessoa que marca tudo isso. É, mas hoje, por esse mês de maio, mês do trabalhador e da trabalhadora, quis trazer essa memória do Valdemar, da Célia, e de todos que fizeram parte desta grande luta. Faço esse convite para você, que durante essa semana você recorde as camaradas, os camaradas, as companheiras e os companheiros de caminho que animam, que encorajam a nossa vida diária, a nossa luta, que pedem cada vez mais de nós ousadia, e que, da onde estão, já antecipando, né, a realização do reino, possam a cada dia olhar, né, e cuidar das nossas lutas. Um grande abraço, uma grande semana, paz, bem e muita fraternidade para todos vocês.